Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra. A paz que somente Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa paz. Porque aquele que serve a Deus, ainda que o mundo esteja desabando ao lado dele, ele está na paz, né, de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Né? Igual, né, o servo de Deus, que nós vamos ler a passagem, né, que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1, né, conta o que esse servo de Deus passou na vida dele, mas ele confiou em Deus, confiou, né, no momento mais difícil da vida dele, ele confiou em Deus, e Deus deu a vitória para ele. Né? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, que diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Atizon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém. Aleluia. Então, né, a palavra de Deus para hoje é para quem está passando por uma luta, é para quem está passando por um momento difícil e está dizendo: meu Deus, o que vai ser agora da minha vida? O que será de mim agora? Né? O que vai ser de mim, porque eu estou passando por uma luta muito grande. A palavra de Deus fala sobre o rei Josafá, que era um rei, mas era um homem que ele acreditava em Deus, era um servo de Deus. Né? E a palavra de Deus diz que num certo dia vieram algumas pessoas até Josafá e disseram: está vindo contra você 3 reis, 3 nações estão vindo contra você para atacar o teu reino. Né? E o que a palavra de Deus diz? Que Josafá ele temeu. Josafá ele ficou com medo. E a palavra de Deus diz que Josafá ele ficou com medo, chorando com medo. Né? Ali num canto com medo, não. A palavra de Deus diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Muitas vezes você está com medo, né, de uma notícia que o médico te deu, que a doença não tem cura. Muitas vezes você está com medo que o advogado falou que a tua causa não tem solução. Muitas vezes você está com medo de ficar desempregado, porque a semana inteira, às vezes você tentou, né, arrumar emprego, mandou currículos, e até agora, né, ninguém ligou, nenhuma empresa ligou. Então você vai ficar aí com medo? Você vai ficar aí tremendo de medo, chorando no canto, porque vem uma notícia ruim? Vai buscar Deus. Busca a Deus, ora. Chame a Deus, peça socorro para Deus, igual Josafá fez. Quando veio aquela notícia que estava vindo aqueles reis para atacar ele, né, ele ficou com medo. Ele temeu, mas o que ele fez? Ele ficou com medo, mas ele foi pedir ajuda para Deus. Você que está preocupado por causa do problema que está passando, peça ajuda para Deus, peça socorro para Deus. Porque ficar só com medo e triste não vai adiantar nada. O problema vai continuar.
E aqui a palavra de Deus diz, né, que Josafá, né, ele foi buscar a Deus e ele apregou o jejum. Ele disse para todas as pessoas ali do reino dele jejuar junto com ele e orar junto com ele, né? E a palavra de Deus diz aqui no verso 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então, quando ele viu que o perigo estava vindo, que os reis estavam vindo atacar ele foi pedir socorro para Deus. Ele falou ainda para todo mundo do reino dele: vamos pedir socorro para Deus, porque nós mesmos, a gente não tem força para vencer esses 3 exércitos que estão vindo. O nosso exército é um, e está vindo 3 exércitos contra nós, mas vamos pedir socorro para Deus, né? E aqui diz, né, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, né? E ele começou a orar, né? E ele disse assim aqui no verso 7: ó Senhor Deus, né, o Senhor lançou fora, né, os moradores dessa terra. O Senhor nos deu essa terra, né? O Senhor prometeu que ia nos dar essa terra, o Senhor nos deu essa terra. E agora está vindo aqueles inimigos querendo tirar a terra de nós que o Senhor já nos deu, né? E ali, né, ele disse também, né, que ele disse que eles não tinham força, né, contra aquele povo, né? Ele diz aqui, né, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós uma força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Você que não sabe mais o que fazer, você que está aí dizendo: o que eu faço agora? O que eu faço da minha vida agora? Né? Então, mas coloque os teus olhos em Deus, coloque a tua vida em Deus. Você que não sabe mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer para vencer esse problema que eu estou passando. Começa a orar, coloca a tua vida diante de Deus. Ao invés de ficar reclamando da vida, ao invés de ficar no canto triste, chorando, entrega a tua vida para Deus, entrega o teu problema para Deus, peça socorro para Deus, né? E a palavra de Deus diz, né, aqui no verso 13: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. A palavra de Deus está dizendo que até as crianças jejuaram, até as crianças foram pedir socorro para Deus. Todos ali foram pedir socorro para Deus. E aqui no verso 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, né? Então veio o Espírito de Deus ali sobre o profeta, né? E Deus usou aquele profeta para dizer assim para aquele povo, né? Olha, gente, dá ouvidos à palavra de Deus, né? Assim Deus, ele diz: não tenha medo, nem vos assusteis, né? Por causa desses 3 exércitos, dessa multidão de inimigos que está vindo contra vocês, né? Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Se você não sabe o que fazer, ora, porque a luta não é tua, é Deus que vai pelejar por você. É Deus que vai entrar nessa causa que você diz que você não pode fazer nada. A sua família não pode fazer nada para te ajudar. Os teus amigos não podem fazer nada para te ajudar. Deus, ele fala que Deus, ele pode te ajudar. É Deus quem vai lutar. É Deus que esse inimigo que você não tem condição de vencer, que a tua família, que os teus amigos, que os teus irmãos da igreja não podem vencer esse inimigo para você. Deus, ele vai vencer esse inimigo para você. Deus, ele vai derrotar esse inimigo e vai te dar vitória. Mas tem que fazer que nem o rei Josafá fez: entregar os problemas para Deus, pedir socorro para Deus, né? E Deus disse para aquele povo: não temais nem vos assusteis. Deus, ele fala para cada um de nós nessa noite, para a gente não ter medo dos problemas, para a gente não ter medo das lutas. Essa luta que você está passando, não tenha medo não. Ao invés de ficar com medo, no canto com medo, enfrenta esse problema com oração,
Enfrenta esse problema com jejum. Porque é só assim que a vitória vai vir. A vitória do crente não é o crente ficar tremendo de medo num canto, não. Quando o problema vier na vida do crente, o crente tem que orar, tem que jejuar, tem que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. É assim que Deus vai dar vitória. E a palavra de Deus disse assim, né? Que Deus ele falou, olha, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco. Está com problema? Já vieram falar para você que o teu problema não tem solução? Começa a orar, começa a jejuar, levanta uma campanha de oração de jejum. Tá? Que Deus, Ele vai te dar vitória. Aleluia. Né? E você vai ver a salvação de Deus na tua vida. Deus ele fala, não temas. Por que está com medo? Começa a orar, começa a jejuar, porque se ficar com medo, se ficar reclamando, se ficar chorando no canto, o problema vai continuar. Não vai vencer, não. Davi, ele não ficou tremendo no canto com medo do gigante. Ele foi para cima do gigante, ele falou, olha, você, gigante, você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou até você em nome de Deus. Vai para cima desse problema em nome de Deus. Enfrenta esse problema em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Enfrenta esse problema com oração, com jejum. É assim que a tua vitória vai vir. E a palavra de Deus diz que depois que Deus falou com o povo através do profeta, que Deus respondeu aquela oração, olha só, né? Josafá ele orou e no mesmo instante a resposta de Deus veio. Ora, jejua, que a resposta de Deus na tua vida vai vir, mas é com oração e com jejum. Porque se Josafá ficasse num canto com medo, Deus não ia responder, não, Deus não ia falar nada para ele. Mas por que Deus falou com Josafá para ele não ter medo, que a vitória dele ia vir? Porque ele não foi orar, ele foi jejuar, ele se esforçou para fazer a vontade de Deus, para buscar a Deus. E a palavra de Deus diz que depois que a resposta de Deus veio, Josafá ele chamou os cantores, os instrumentistas, os músicos, né, que louvavam a Deus e falou para todo mundo louvar a Deus. E eles começaram ali a louvar a Deus, a cantar louvores para Deus. E a palavra de Deus diz que enquanto aquele povo louvava a Deus com alegria pela resposta de Deus, os inimigos dele, os três reis, um atacou o outro e um matou o outro. Né? Quando eles chegaram lá onde aqueles três exércitos estavam, aquele povo estava tudo morto ali, porque um matou o outro. E a palavra de Deus diz que o povo chegou lá e tinha muitas riquezas ali que aqueles exércitos tinham levado, né? E a palavra de Deus diz que as pessoas, né, elas pegaram, né? Eles, aqui diz, né, no verso 25, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas, né, e cadáveres em abundância, e assim como vasos preciosos, né? Então, além, né, Deus deu para o povo dele, para Josafá, as riquezas que eram dos inimigos dele. Aleluia. E Josafá ele teve a vitória. Deus deu uma vitória para Josafá. Né? Então, a gente só vai vencer orando, jejuando, confiando em Deus. Josafá ele confiou em Deus. A palavra de Deus diz que quando ele recebeu aquela notícia, ele ficou com medo. Mas ele começou a orar, ele começou a jejuar. Você que está com medo, né, que essa doença, eu estou com medo, essa doença pode me matar. Começa a orar, começa a jejuar. Eu estou com medo porque o advogado falou que eu não vou vencer essa causa. Começa a orar, começa a jejuar. E o mesmo Deus que estava com Josafá, que respondeu a oração de Josafá, é o mesmo Deus que está aqui hoje e vai responder a tua oração.
A palavra de Deus diz que Josafá ele não orou duvidando, não, eu vou orar para ver se Deus me responde. Talvez Deus me responde, não. Ele pediu socorro para Deus com fé, que Deus ia responder ele. Então ore com fé, jejue com fé em Deus. Porque muitas vezes, as pessoas acordam de manhã e só ficam pensando nos problemas o dia inteiro. E não para orar, para jejuar. Às vezes a pessoa não faz nem meio-dia de jejum. É só reclamação o dia inteiro. E Deus ele está ouvindo todas as reclamações. Deus ele fica o dia inteiro ouvindo reclamação, murmuração. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não é comigo se eu sou crente? Por que isso está acontecendo? Deus ele fica o dia inteiro ouvindo essas coisas. Pela boca das pessoas. Mas agora, Deus ele fala para cada um de nós que tem que ser diferente. Deus ele não quer ouvir mais reclamação. Deus ele quer ouvir oração. Deus ele quer ouvir louvores. Aquele povo, o povo lá de Deus, Josafá e o povo deles, eles oraram a Deus. E depois eles começaram a cantar louvores para Deus. É o que Deus quer. O povo estava com problema ali, mas eles oraram. E depois que Deus deu a resposta, eles começaram a cantar louvores para Deus. A vitória do crente não vem através da reclamação, da murmuração, não. A vitória do crente vem através da oração, do jejum e do louvor a Deus, dos hinos cantados para Deus. E da obediência a Deus. O que Deus mandou a gente fazer. Porque a gente não vai ganhar nada murmurando, perguntando para Deus por que Deus está demorando, falando, eu sou crente, por que isso está me acontecendo? Esse problema, eu não vou vencer ele. A pessoa fica o dia inteiro, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? A palavra de Deus, para hoje, Deus ele já falou. O que ele fez na vida de Josafá. E Deus diz que o que ele fez na vida de Josafá, que confiou nele, que orou, que louvou a ele, Deus ele vai fazer também na nossa vida. Mas a gente tem que crer que é o mesmo Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Então, a palavra de Deus já foi falada, o que Deus disse para falar já foi falado. Agora é com cada um de nós. Ou a gente fica reclamando, murmurando, ou a gente levanta uma campanha de oração e de jejum e de obediência a Deus e de cantar louvores para Deus, e Deus ele vai responder. Porque quando a gente está reclamando, o diabo fica lá, isso reclama mesmo, tá? Reclama mesmo que a vida está difícil, que o governo não está fazendo nada, reclama do governo, reclama de tudo, reclama da polícia, reclama da saúde, reclama da igreja, reclama do pregador, reclama do dirigente, reclama do círculo de oração. E o diabo fica lá, reclama mesmo, isso mesmo. Reclama mais, isso mesmo. Não vamos agradar o diabo com reclamação, não. Vamos agradar a Deus com oração e com jejum. E com louvor a Deus. Que a gente vai vencer. Então essa é a palavra de Deus que o Senhor nos fala hoje. Vamos fazer uma oração. Se agora você tem algum problema, você que está assistindo esse vídeo, ouvindo a palavra de Deus, se você tem algum problema, apresenta para Deus. O médico falou que você não vai ter saúde, apresenta para Deus. Ora a Deus. O advogado falou que não tem jeito, apresenta para Deus. E não é só agora na hora da oração, não. Apresenta essa causa todo dia para Deus. E louve a Deus que a tua vitória vai vir. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor Deus,
O Senhor foi o Deus de Josafá. O Senhor deu vitória para ele quando ele pediu socorro para o Senhor. E o Senhor está aqui conosco também, Senhor Deus, porque o Senhor é eterno. O Senhor é o mesmo Deus que deu vitória para Josafá. E nessa noite, Senhor Deus, aqui na tua casa nós pedimos socorro para o Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha socorrer a nós. Que o Senhor venha socorrer a nossa família, Senhor Deus. Que o Senhor venha socorrer, Senhor Deus, cada um que está assistindo esse vídeo. Dê vitória para nós, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossa vida. E eu te agradeço, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.